os livros do humilde blogueiro, que vamos retornar aqui a Adorno. Theodor Adorno, o Estudos da Personalidade Autoritária, que já falamos na live passada. Tá? Vamos aqui essa segunda parte, porque é o seguinte, a gente já explicou que esse livro aqui, basicamente, se divide em duas partes. A primeira parte que é empírica, são os dados, os questionários, a explicação das 3 escalas que eles fazem nessa pesquisa que foi feita na segunda metade da década de 40, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, tá? Com norte-americanos, porque eles estavam preocupados naquele momento, tinha acabado o nazifascismo, a Segunda Guerra Mundial, e eles estavam preocupados se seria possível repetir algo assim, como aconteceu lá na Europa, nos Estados Unidos. O pensamento fascista, a personalidade fascista está aqui nos Estados Unidos também, tá? E chegaram à conclusão que sim, é plenamente possível, a gente sabe em qualquer sociedade. Agora, no século XXI, sabemos disso. Tá? 3 escalas, a escala E de etnocentrismo, a escala PEC de conservadorismo político-econômico e a famosa escala F que a gente tratou na semana passada. Tá? A segunda parte é a análise qualitativa que Adorno faz, que é mais interessante. Para começar, opinião versus sintoma. Tá? Que a gente até tratou um pouco a semana passada. Ele começou a perceber que as supostas opiniões que as pessoas davam nos seus questionários não eram opiniões, porque havia uma grande ignorância em relação a todos os temas que eram pedidos no questionário para tratar. Havia uma grande ignorância, as pessoas não sabiam do que estavam falando. Então, Adorno chega à conclusão que não é opinião isso, é sintoma. É sintoma de tipos de personalidade, de síndromes, tá? De formações reativas no sentido psicanalítico. A conclusão que ele coloca aqui nesse livro dá no que pensar nas pesquisas de opinião atuais, que são levadas a sério as pesquisas de opinião. Na verdade, as pesquisas de opinião têm que ser avaliadas não por marqueteiros políticos ou sociólogos, mas por psicanalistas, porque são muito mais sintomas. Fala mais a respeito da pessoa que dá opinião do que sobre uma suposta opinião, que ele está falando sobre alguma coisa. Tá? Então, essa é a primeira grande insight do Adorno, né, nessas interpretações. A segunda é um encontro do tipo pseudo-conservador. Isso aqui é a coisa mais fantástica, uma das descobertas fantásticas. Há uma diferença, até saiu errado lá a produção, está faltando a letra S, está com problema no computador, no teclado. O S está saindo com dificuldade. Pseudo-conservador, desculpe a nossa falha. Desculpe a nossa falha. Não é por isso que vai deixar de fazer o Pix, a colaboração, hein? Não é por isso, hein? Desculpe a nossa falha. Mas o tipo pseudo-conservador, há uma diferença que eles fazem na escala da PEC e a escala F de fascismo. Eles descobriram o conservador e o pseudo-conservador, no qual se esconde a personalidade fascista. Tá? Ambos, tanto conservador quanto fascista, defendem o liberalismo, o fim da intervenção do Estado, toda aquela cantilena que a gente conhece, a religião, a família, o conservadorismo. Se engana muito, se mistura muito o conservador com o pseudo-conservador, que é de cunho fascista. Tá? A diferença ele vai traçar é que o conservador ele tem uma identificação com o pai já plena. Ele conseguiu dissolver o complexo de Édipo de forma bem sucedida. Tá? Ele conseguiu introjetar o pai dentro de si e formar o superego. Ele é aquilo que, até a gente falou na live passada, que o sociólogo, um outro sociólogo, David Riesman, nos Estados Unidos, chamava de personalidade intradirigida e orientada através de valores que ele internalizou. Valores éticos, morais, conservadores ou não, ele internalizou. E essa pessoa esse tipo de pessoa é comunicável.
vamos dizer, a sua manifestação, ele é capaz como é que se... Oh, cara, agora está fugindo da expressão. Ele é capaz de conversar com uma outra pessoa, tá? Ele não é violento, ele tem argumento, tenta argumentar, contra-argumentar. Digamos assim, que o sistema liberal democrático é feito para esse tipo de personalidade conservadora. Então, você tem direita e esquerda, num sistema democrático liberal que pensava num tipo de pessoa conservadora desse tipo, que pode ser sintetizada da seguinte maneira: eu posso discordar do que você fala, mas defenderei até o fim o direito de você dizê-la. É uma coisa assim. Tá? Então, ele defende o sistema, porque ele já está introjetado dentro de si o sistema como uma convicção intradirigida. Já o fascista, ele não conseguiu resolver a questão do Édipo, ele tem uma relação sadomasoquista com o próprio pai, ele não conseguiu introjetar. Então, ele tem um ego alterdirigido, é exatamente o contrário, é voltado para fora. Então, ele tem que demonstrar, pelo excesso, pela rigidez, que ele é conservador. Ele não consegue argumentar, ele nem sabe por que é conservador. Religião, pátria, família, então ele tem que performar a sua crença da forma mais agressiva possível. E aí vai surgir o tipo decorrente, que é o tipo Durão. Em síntese, o tipo Durão para o Adorno é aquela fórmula clássica. Depois desse livro, tem um texto pequeno que é Educação após Auschwitz, que eu acho que é um texto, Educação após Auschwitz. É um texto curto do Adorno, está naquela coletânea da Ática. Ali ele desenvolve o que eu acho que é a fórmula desse tipo Durão clássico do pensamento fascista, da personalidade autoritária. Aquele que é duro consigo mesmo se acha de ser com os demais. Repetindo, aquele que é duro consigo mesmo se acha no direito de ser também duro com os demais. Porque ele é sadomasoquista. Ele é masoquista consigo mesmo e é sádico com os outros. É o tipo Durão. Então, como ele não conseguiu formar, ele tem sérios problemas de autoestima, e ele precisa chamar a atenção e mostrar para todo mundo que ele é conservador. Ele não consegue argumentar por que é. Então, é pelos atos que ele faz. É o tipo Durão. Então, ele é duro com os demais. Tá? Porque ele o é consigo mesmo. O tipo rebelde é interessante. Como ele não conseguiu introjetar o pai, essa coisa do antissistema, né, que você vê aqui na extrema-direita, onde é que está aqui? Que é a coisa dos antissistemas, é bem isso. O Adorno coloca... lê aqui o trecho, vamos explicar melhor aqui, dado pelo tempo, né? Como sempre a gente está correndo contra Cronos. Sempre a luta entre Cronos versus Kairos aqui nessa live. O Cronos. O tipo rebelde, ele se revolta contra o próprio pai. Mas, na verdade, ele está querendo colocar outro pai no lugar. Tá? O modelo contra o qual ele se rebela é porque ele o considera fraco. E ele quer substituir por um outro forte, um ideal de ego idealizado. Aí tem um jogo de palavras entre ideal de ego e ego ideal. O próprio Freud faz esse tipo de jogo. Tá? Então, ele dá para perceber, ele saca nesse texto uma coisa, ele tá assim antevendo isso que a gente está vendo hoje. Essa coisa antissistêmica, no qual a extrema-direita hoje se gaba e se apropria. Tá? Na verdade, eles querem colocar outro mais forte, um pai pelo outro. E o tipo alucinado, outra coisa que o Adorno aqui antevê, e a coisa só se potencializou com as novas tecnologias,
O tipo alucinado, por um ego frágil, não conseguiu introjetar o superego. O movimento que ele faz constante do raciocínio do Adorno, usando Freud, é esse. Baixa autoestima, não conseguiu introjetar o próprio ego, não tem uma identificação formada, então ele pretende, ele é orientado para o exterior. Não tem convicções, não consegue argumentar ou contra-argumentar, tá? Então ele cada vez mais ele tem que performar uma performance exagerada, que é durão, que é conservador, que é pela pátria, família e assim por diante, se torna cada vez mais overact, cada vez mais exagerado. Tá? Esse exagero leva à paranoia, que são os tipos alucinados. Tá? Aí as teorias conspiratórias completamente bizarras, que a gente percebe, que são as caricaturas de teorias conspiratórias. Tá? O tipo alucinado. Isso é uma coisa muito interessante que o Adorno encontra também aqui nessas pesquisas, nessa análise qualitativa. Tá? Que a paranoia, ele até coloca aqui que a paranoia é uma forma de proteção. Vamos ver aqui, o tipo alucinado, né? Para elas, o preconceito é de suma importância, é um meio de escapar de doenças mentais agudas pela coletivização e de construir uma pseudo-realidade contra a qual a sua agressividade pode ser dirigida sem qualquer violação explícita do princípio de realidade. O alucinado, ele constrói uma realidade para si próprio, ele quer fugir do princípio de realidade, tá? E ele constrói para si uma realidade interna própria, um mundo próprio, tá? Enquanto o tipo durão, ele tenta fazer uma performance para os outros, olha como você é patriótico, olha tal, o tipo alucinado, ele se em si mesma, tá? Por causa dessa baixa autoestima, ele cria um mundo próprio, paralelo, uma realidade paralela para poder sobreviver. Para não encarar a sua própria, ou melhor, para não se implodir, para não cair para dentro, porque ele não tem nada dentro, não tem uma personalidade formada. É o tipo alucinado, que magistralmente o Adorno descreve aqui nessa segunda parte, que é a segunda parte, principalmente o capítulo Tipos e Síndromes, que é sensacional, né? É sensacional aqui dar uma lida, aí você começa a ver como as coisas se encaixam com o que a gente está percebendo hoje, como a gente percebe na crítica midiática, por exemplo. Tá?